2024 chegou e a segunda temporada do Terceira Porta vai ao ar. Desde já o nosso convite para você acessar lá o YouTube, o nosso canal, Terceira Porta, podcast. Também siga a gente lá no Instagram e também no Spotify. E para iniciar 2024, hoje o convidado é mais que especial. A mesa está com gente bonita e eu vou começar hoje apresentando, para quem não viu ainda, a princesa do podcast do mercado imobiliário brasileiro, Morgana Micaela Lopes. Rapidamente, a Morgana chegou do Japão, cara. Chegou do Japão. Ela internacionalizou. Eu voltei com o olhinho puxado já. E o passe dela está valorizado. Então, para a gente segurar ela esse ano não foi fácil. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Tá? Rapidamente, em 1 minuto, como foi a experiência no Japão? Foi incrível, né? Porque é uma cultura muito diferente da nossa. Lógico que eu fui para lá não só para turistar, né? E conhecer o país, para ficar um tempo lá com a minha família. Então, foi ainda mais especial. A tua família é japonesa? Como é que é o negócio? Não. Teve gente que achou que era, que acharam que era meu achei que tu descendente. tinha... Lopes, eu acho que é japonesa. Não, mas foi muito bom estar lá, né? Perto deles, esse tempo. Mas conhecer o país foi sensacional. Porque é uma cultura realmente muito diferente. A gente chega lá, é um choque cultural que não tem explicação. Aconselho todo mundo que tiver a oportunidade de um dia... Nós vamos abrir um parênteses, provavelmente no mês seguinte, nós vamos fazer um momento onde tu vais ter o teu tempo aqui para trazer para a gente alguma coisa bacana. Certo? Vamos combinar? Top, pode. Desde já, então, já fica para o mês que vem. Combinado. Já está combinado. Do outro lado da mesa, ele que abriu o primeiro episódio da Terceira Porta, diretamente exportado da Serra Gaúcha para cá. Que achou aí? William. O primeiro ano Debutou? passado. Debutei. Bem-vindo de novo mais uma vez. Obrigado. Tá. Prazer estar aqui. Hoje tu vai enriquecer nossa mesa. E hoje profissional aqui, né? O primeiro foi bem na câmerazinha. Né? Mudou. De modo meio o objetivo é evoluir, né? Evoluímos. Show de bola. E o William é morador hoje de Porto Belo, mais especificamente do Balneário Perequê. Então, por isso o convite de você participar conosco, porque eu tenho a honra, eu pedi hoje para poder apresentar esse cara, porque eu tenho muito orgulho de ter você como amigo, cara. Obrigado, João. A gente acabou se conhecendo aqui na cidade, em função comercial, de negócios, mas a gente fez uma amizade e eu prezo muito por isso. Ele passou já por diversas construtoras, enriqueceu o currículo, e eu quero te apresentar primeiro, Gustavo Hahnemann, como um historiador. E eu acho que isso agrega muito a todo o trabalho que você faz aqui, e tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje aqui. Né? Sim, claro. Então, conheço o Gustavo já desde que eu cheguei em Itapema. Ele participa conosco comercialmente no dia a dia das atividades da Santi. E hoje ele está com o foco dele voltado muito para o Balneário Perequê. E eu lembro que, acho que foi na época da pandemia, a primeira vez que eu visitei, quer ver, o tabelionato de Porto Belo. E eu fiquei admirando as obras, porque aquilo lá é um museu, né? Sim, sim. É bacana. E lá eu li a história da Enseada das Garopas. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre Porto Belo, tudo que está acontecendo. Existe um turbilhão de coisas acontecendo, né? Comercialmente, no mercado imobiliário, se joga muita responsabilidade, mais especificamente sobre o Balneário Perequê, como sendo aquele momento, o boom da explosão acontecendo ali especificamente. Mas vamos tentar ampliar um pouquinho hoje o assunto. Eu tenho certeza que tu vai trazer informação. Porque existe um outro detalhe. Existe muito burburinho em cima de informações que nem sempre são as reais e verdadeiras. E muitas vezes a gente evita de propagar algo que seria somente um boato. Né? Então, a chamada informação privilegiada nem sempre ela é totalmente verdade. Perfeito. Então, se tu puderes contribuir conosco hoje, que a gente possa levar lá para o pessoal que está lá do outro lado, que tem curiosidade, que já esteve aqui nesse verão, ou que despertou a curiosidade, porque Porto Belo era um caminho de passagem para Bombinhas. Exatamente. Né? E hoje ele é definitivamente um roteiro turístico já muito bem definido e também de investimento. Por favor, chega de eu falar, a palavra está contigo, por favor. Então, Gil, eu acho que o intuito da nossa conversa é contribuir um pouco mais assim, dentro do que eu tenho de conhecimento pessoal ali de Porto Belo, dentro da minha atuação ali no mercado em outra consultora atualmente na MyBelly, que é uma consultora que tem como foco a pioneira de Balneário Perequê, né? E também fez muito por acontecer ali em Balneário Perequê, né? A gente quer
trabalhar um pouquinho do histórico, um pouquinho da geografia também ali de Balneário Perequê e como a gente visualiza ali alguns passos futuros, que a gente tem entendimento ali que a cidade está caminhando e está evoluindo para isso. Beleza. Vamos lá. Nós vamos pedir para o pessoal, então, botar uma imagem para a gente aqui na tela, para a gente poder começar a se organizar aqui. Porque, comercialmente falando, Porto Belo hoje seria basicamente Balneário Perequê e alguma coisa no entorno ali, né? Mas o que mais tem de Porto Belo? Onde começa Porto Belo? Me fala um pouquinho desde o princípio lá. Gil, a gente está falando de uma cidade extremamente antiga aqui de Santa Catarina, uma das primeiras a ter colonização aqui no nosso balneário, no nosso litoral norte, né? Muito devido à geografia, que é muito favorecida por estar numa enseada. A gente fala da Costa Esmeralda como a nossa enseada e isso traz uma vocação da própria cidade, da geografia, em direção ao mar. Porque a gente está com uma terra plana que ela é escassa porque logo a gente chega no morro, basicamente, e tem uma facilidade náutica muito fácil porque é uma água muito calma, muito tranquila. E a gente está pensando que no período de colonização, de conhecimento do nosso país, aqui a gente está com essa diversidade da costa, da depressão da costa litorânea, né? E não é tão fácil acessar. Imagina, hoje a gente tem, indo a Balneário, que é aqui do lado, o Morro do Boi, imagina isso há 300 anos atrás, é uma realidade muito diferente do que a gente tem hoje, né? E Porto Belo foi uma das primeiras cidades a ter a colonização justamente por essa vocação pro mar que se tem ali, que a gente está falando de um porto de águas calmas, tranquilas, e hoje paradisíacas, né? A gente tem uma beleza, uma dificuldade geográfica pela planície, mas uma beleza natural, fenomenal, paradisíaca, que é a única da nossa região. É um recorte geográfico ímpar, né? Exato, né? A gente tem uma particularidade ali, especificamente Porto Belo, ligando Bombinhas do lado de Itapema e fazendo divisa com Tijucas, né? Então, a gente está numa região muito privilegiada. A cidade ali teve os primeiros passos, os primeiros registros, vamos colocar assim, com a etnia Tupi-Guarani, a etnia Carijó, basicamente. Era indígena, então. Indígena, exatamente. Tanto que, até hoje, Balneário Perequê, a origem é Tupi-Guarani, né? Piraiquê, que é... Vamos fazer uma adaptação, né? Entrada de peixes ali no Rio Perequê, que hoje já é um rio que o pessoal pesca muito, né? Ali jogando a tarrafa, se a gente está indo na divisa de Itapema e de Porto Belo, né? Então, é uma característica e influência tupi-guarani dos primeiros registros que a gente tem ali em Porto Belo, né? Depois disso, ali, os registros de viajantes que a gente tem ali em Porto Belo, de um francês. Vou dever o nome para vocês, assim, mas é um breve relato histórico que ele traz algumas descrições da cidade, da característica do entorno ali. E, posteriormente, onde que a gente já fala da colonização, 1753, se não me falha a memória, um imigrante português. Deixa eu pegar a colinha aqui só para falar o nome preciso para vocês, dentro da bagunça que eu fiz aqui. Bom, deixa eu ver. Desculpa, 1703, Domingos de Oliveira Rosa. Ele foi o primeiro português que veio, colonizou, no caso, estabeleceu moradia aqui em Porto Belo, com o intuito de fazer uma exploração mineral, a busca de ouro, não achou nada. No início de 1700, então, começo de tudo. Exatamente. Ele começou a desenvolver ali alguns estudos de pedra, realmente procurando ouro, não achou e rumou. Esse foi o primeiro relato que a gente tem de colonização, onde a pessoa morou, fixou terra, no caso, ali, pé no chão, em Porto Belo. Depois, em 1753, daí a gente tem a vinda de casais açorianos para Porto Belo. Estima-se que aproximadamente 60 casais ali, já num esforço de governo português para estar colonizando, para estar trazendo um entreposto português aqui em Santa Isso tem Catarina. alguma coisa a ver, por exemplo, com o Porto dos Casais, Porto Alegre? Lá tem alguma coisa a ver com época, alguma coisa assim? Sim, é um período muito próximo ali que a gente está falando, onde o governo português tinha os Açores ali como uma crise de alimento muito grande. No caso, o pessoal estava com fome, basicamente, lá. E aqui era a terra abundante, vendendo o futuro, a ideia, mas só que era desbravar realmente a terra. Era um momento muito adverso. Para qualquer povo que viesse da Europa, Exato. Assim como foi para o italiano, como foi para... Todo mundo, né? Cada um só em estágios diferentes, particularidades diferentes, né? Mas uma política
igual a que esteve no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Rio Grande, ali também, com a colonização dos açorianos, né? Eles mandaram esses casais aqui para Porto Belo. Esse pessoal teve um período bem difícil, porque ainda tinha muitas tribos aqui, indígenas, né? Dessa etnia Tupi-Guarani, realmente, Carijó, e que era um povo estranho, era conflitoso a relação, vamos colocar assim, e também por essa facilidade de Porto, de muitas navegações espanholas em direção ao Rio da Prata ali, que era uma colônia espanhola que escoava toda a prata do Peru, basicamente, ali pelo Rio da Prata, e que esse era um trajeto mais fácil para chegar até ali, e também um porto para, como a enseada fecha, de uma segurança marítima maior, de não ter tanto vento, de no momento de chuva se esconder, retirado ali em Porto Belo, né? A gente tem a ilha protegendo, tem um caixadaço ali também, que é a particularidade da geografia que a gente tem ali, né? Tá, caixadaço. O que tu tem? O que é o caixadaço? O caixadaço pra gente assim é um lugar turisticamente falando. Pra mim é um lugar que o Neymar vai lanche. Comercialmente, que o mundo vende o caixadaço, é aquilo ali, né? Sim, sim, não. Hoje, em ponto turístico de Porto Belo, eu acho que é o mais conhecido, é o mais famoso, né? É realmente uma parte muito bonita, né? Que a gente tem ali a facilidade de botar as lanchas também, mas o nome é justamente de um relato histórico ali que se tem de um... Hoje, aula de história. Terceira porta é também cultura, gente. Claro. Eu estava aqui pensando que dava para disponibilizar o podcast nas escolas. Não, nós vamos explorar isso aí. Né? Exato, né? É que assim, eu vejo que quando a gente fala de mercado imobiliário, onde a gente tem a compreensão de que a localização é o mais importante, a gente tem que entender o entorno também, né? Não, então, não tem como Porto Belo falar e a gente deixar toda essa parte linda. Rica. Exato. É uma vocação da cidade desde o início, assim, também tem toda uma história muito bonita ali de muitas pessoas que fizeram a cidade acontecer, né? E que a gente tem que tá lembrando. É cidadania, eu acho, dessa forma, né? Então, é bom a gente relembrar. Mas retomando teu tópico, né? O caixadaço ali é um mercenário, vamos colocar assim, a serviço da coroa portuguesa aqui no litoral de Santa Catarina. Tinha uma frota de aproximadamente 12 barcos aqui em Porto Belo, instalada. E dentro desse processo de navegação de navio espanhol indo para a Bacia do Prata, uma esquadra gigantesca se passou aqui pelo litoral de Santa Catarina, e naquele momento Espanha e Portugal eram inimigos vorazes, vamos colocar assim, e muito provavelmente o Robert McDowell, acho que é assim a pronúncia desse comandante ali da Marinha Portuguesa, se escondeu no caixadaço dessa esquadra espanhola. Se não fosse o braço de pedra ali que a gente tem ali para esconder, para entrar a esquadra, muito provavelmente eles seriam aniquilados por essa navegação espanhola rumo à Bacia do Prata, né? Então, ele se escondeu ali e por isso ele fez a analogia do nome desse território ser caixa de aço. Por isso, caixadaço, né? A abreviação ali que a gente conhece hoje vem muito desse fato histórico, e se a gente vai olhar no mapa, realmente parece uma caixa que a gente tem ali na formação natural da praia, do mar ali, né? Todo esse lado aqui, dessa geografia aqui, tipo, nós temos ali a ilha ali, do Anhatomirim, o forte lá. Então, tudo isso tem essa relação, né? Entre português e espanhol ali, porque ele tem o forte ali, né? Sim, sim. Tem um fato um pouco chato ali de Não, mas é bom saber, nós queremos saber o lado chato também. Não, assim, tem uma história muito marcante que Florianópolis, no caso, leva o nome de... A cidade de Floriano Peixoto, no caso, né? Petrópolis, a cidade de Pedro, daí no caso, do Pedro II, o imperador do Brasil. Florianópolis é devido a Marechal Floriano ter reprimido uma rebelião que teve ali na Nossa Senhora do Desterro, que era o nome anterior da cidade. E no momento que ele reprimiu essa rebelião de profissionais liberais, advogados, professores, etc. e tal, ele levou quase todos esses prisioneiros para a ilha de Inhatomirim e fuzilou ali um bom número de pessoas. E aquele forte ali era uma prisão colonial que se tinha ali na ilha, que imagina era uma dificuldade maior de estar fugindo, porque estava alto mar, né? Então, aquele forte ali era uma fortificação que tinha para prisioneiros também ali em Inhatomirim. Eu ouvi um fato, Oi. Talvez seja mítico. Estou terminando aqui com os fatos, vamos evoluir. que os canhões colocados ali, e os canhões colocados em terra, tipo, as balas não chegavam a atingir o centro do canal onde passavam os barcos. Então,
caía bala aqui, e os caras atravessaram pelo meio. Não sei se isso é folclore, mas... Fico lhe devendo a precisão, Gil, mas tem uma probabilidade muito grande, né? O Forte provavelmente estava pensando na defesa das embarcações, né? Que estavam tentando acessar ali. Mas eu acho que a capacidade técnica realmente não tinha. O pessoal conseguiu cruzar pelo meio. Né? Mas então, Porto Belo tem essa particularidade histórica ali bem significativa, né? Depois ali, só evoluindo para não tomar tanto tempo nesse sentido, ali a gente teve a evolução não, não é emancipação, me fugiu o termo técnico, mas foi elevada a freguesia, no caso, onde teve uma autonomia maior, ali em 1825. Posteriormente, pertenceu a Tijucas. Nisso de Tijucas, ficou um breve tempo, retornou à sua autonomia ali de Porto Belo. Até então, teve um breve tempo de 2 anos. Por isso que até hoje tem, né, na questão imobiliária, né? Tem terrenos que estão lá no tabelionato de Tijucas. Especialmente as áreas rurais, assim, é muito vinculado. Direção ao Santa Luzia. Para lá, né? Exatamente, né? Muito registro cartorial de Bombinhas também, porque se emancipou de Porto Belo em 95, se eu não me engano, né? Então, tem uma particularidade bem grande ali na nossa região. Também não tem a chamada Pedra do Descanso ali? Já ouviu falar dela? Pedra do Descanso? Que o cara faleceu lá pro lado de Bombinhas e enterravam pro lado de cá. E aí eles pegam aquela subidona ali e ali onde tem a TPA, por ali em Bombinhas, Perfeito. Tem um pedrão ali. Aí eles descansavam olhando o corpo. Para fazer a segunda metade do trajeto até o enterro. Eu me lembro de um caso, que aconteceu com um amigo, depois eu peço para estar comentando aqui conosco, que foi um fato de uma trilha que tu foi fazer ali para Santa Luzia, né? Essa tem uma história. Que foi uma empreitada ali. Sobrevivemos. Essa tem história. Depois comente conosco aqui um pouquinho dessa história. Bom, mas eu acho que do elemento histórico é um pouquinho uma breve história de Porto Belo, né, Gil? A gente tem esse entendimento que é uma cidade que tem uma cultura muito rica também, né? E que é uma diferenciação que a gente tem ali de Porto Belo por esse elo cultural histórico significativo que tem da cidade em relação às demais cidades vizinhas, como Itapema, como Balneário Camboriú, que tem suas belezas, suas particularidades, mas uma história não tão grande, né, como a gente tem em Porto Belo, por ter iniciado ali, basicamente, a colonização aqui na nossa região, né? Então, a gente entende que é um ponto que a gente tem que estar falando, tem que estar enaltecendo, porque é uma história bonita, realmente, ali em Porto Belo. Mas existe uma linha imaginária que divide hoje, por exemplo, o centro de Porto Belo, né? Sim. Isso não dá para deixar de falar. É nítido, né? É nítido. Tu tem lá onde tu tem as construções históricas, tu tem o patrimônio histórico. É muito bonita aquela parte central, né? E tu tens uma parte mais comercial. Isso. A gente fala hoje de Balneário Perequê, né? A parte nova, vamos colocar assim, da cidade, onde que está tendo um maior desenvolvimento imobiliário, os empreendimentos mais novos. Ali também a particularidade, justamente por ter um acesso próximo à BR, né? A gente fala de uma zona de confluência com Itapema. Hoje a gente fala das duas cidades muito unidas. É realmente só a ponte que tem de diferenciação de Balneário Perequê, mas o comércio, tanto de Itapema como o comércio de Porto Belo, depende muito do outro, é muito impactado um pelo outro, né? A gente tem esse entendimento e ali Balneário Perequê a gente vê que é hoje a bola da vez do que a gente está trabalhando no desenvolvimento imobiliário aqui na nossa região, pelos inúmeros projetos que estão acontecendo, pelo viés, o olhar futuro que a gente tem ali sobre o desenvolvimento da cidade nos pontos que tem que melhorar, mas é muito interessante ver a união que tem ali das consultoras, da população ali, para estar pensando esse primeiro momento de mudança de plano diretor, de alteração, de proposta da própria cidade ali, né? Que tudo isso está possibilitando através desses passos que foram tomados ali um tempo atrás com a prefeitura, com as consultoras agindo, um ajudando o outro, vamos colocar assim, né? Gustavo, referente ao centro de Porto Belo, lá dentro do master plan, de todo o planejamento da CIP e do plano diretor também do município, tem projetos para que seja desenvolvido o mercado imobiliário lá também, ou eles pretendem que se mantenha um centro histórico? Hoje que eu tenho de entendimento, né, Morgana, assim, vou falar particularmente pelo Gustavo das informações que eu tenho da CIP, também não vou pegar esse compromisso ali com o chefe. A gente vê que Porto Belo, centro histórico, ele tem essa vocação para uma parte mais turística, até por isso que teve a notícia há pouco tempo, né, dos cruzeiros podendo estar atracando ali, né, sim. E que, pensando em vocação de bairro, seria uma vocação mais apropriada justamente por esse patrimônio histórico ser lá,
né? Ser no centro de Porto Belo e aonde a gente entende o maior desenvolvimento no Balneário Perequê realmente, né? Ali eu vejo que a prefeitura está tendo uma ação muito positiva de sempre estar decorando em todas as ações de Natal, Páscoa, entendendo esse viés turístico da cidade realmente ali, para trabalhar aquilo ali sempre um cartão postal, né? Eu acho que é um pouco o entendimento que a cidade está tendo para si própria, vamos colocar assim, né? Porque nós temos os principais eventos, na verdade, eles são centralizados na praça, né? Central. Exatamente. O Festival do Camarão, do Peixe, o Natal, toda a programação ela acaba acontecendo na parte histórica do centro, né? Não, e é tão lindo, né? Que ia ser uma perda muito grande para o município se daqui a pouco... A gente sabe como é que é o mercado imobiliário. A gente sabe que Balneário Perequê ali entrou num processo de desenvolvimento e um dos motivos foi porque Itapema já estava... A meia praia ali já estava meio... Não tinha mais terrenos disponíveis e tudo mais. Então, a gente sabe que o mercado imobiliário ele vai caminhando. Quando começar a ter escassez de terreno, mas tomara que eles consigam manter a parte central ali, uma parte histórica, porque é muito lindo mesmo. É um diferencial, né? De toda a região que a gente não tem em outro lugar. Pega ali a meia praia, não tem hoje. Então... Exato. Consiga manter mesmo. É um diferencial, né? Diferencial. Se cada vez mais trabalhado, mais desenvolvido, se torna cada vez mais diferente, né? Porque eu vejo que a gente está falando aqui um pouco de algumas informações que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento, não tem tanto interesse, e cabe um fomento de política pública para estar trabalhando isso também, né? Num viés mais cultural e histórico, né? Esse é um ponto que é debatido dentro do Master Plan também, né? Que ele é um estudo diagnóstico dos detalhes, dos pontos a serem melhorados, Balneário Perequê, das vocações, dos desenvolvimentos, das obras públicas que tem ali todos dentro desse documento. E um dos elementos a serem evidenciados pelo estudo ali é justamente esse viés cultural histórico que a gente tem esse entendimento, né? Se a gente fizer um resgate assim só regional, a gente tem Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo. E a gente vê que Porto Belo, ela emerge com um pouco mais de organização com relação a isso. Perfeito. E tu já citaste, usou uma expressão aqui que eu acho que a gente pode esgotar ela. É falar sobre a parceria público-privada. Perfeito, show. E aí, acho que a partir daí a gente consegue situar melhor o Porto Belo, de que forma esse progresso organizado, e por isso até que a gente pediu que colocasse uma imagem como essa aqui, que pode, talvez, de uma maneira apenas ilustrativa, ela é retirada de dentro do Master Plan, mas apenas de forma ilustrativa para que as pessoas possam compreender que existe, sim, um planejamento, apesar do Master Plan ser gigante, não vamos esgotar esse Master Plan aqui, vamos só citar alguns pontos dele, mas para mostrar para as pessoas que existe uma organização, que hoje as pessoas que eventualmente vêm aqui, passam a temporada, 5 dias, 7 dias, 10 dias, elas não têm a real noção de tudo o que está acontecendo e do que está por acontecer. Com certeza. De uma forma organizada. E acho que esse é o grande diferencial. Então, acho que a gente vamos tentar evoluir nisso aí e conversar um pouquinho sobre essa parceria público-privada e o que vem a ser a tal da CIP. Que as pessoas, daqui a pouco, colocam da boca para fora. Que tipo de estrutura é a CIP? Tá? Que tipo de suporte ela dá para o poder público? Vamos destrinchar, né, Gil? Só um ponto interessante da tua fala, que eu acho que é muito curioso. Aqui ninguém é nativo de Porto Belo, de Itapema, né? Eu acho que todo mundo vem de outra região, mas a gente retorna, a gente sempre está visitando nossas cidades. E um ponto muito interessante, não sei se vocês têm essa reflexão pessoal, mas sempre quando eu vou para minha cidade, tudo está muito parecido, tudo muito igual. Abriu um comércio, fechou um outro comércio, saiu uma casa diferente, um prédio, mas muito parecido, não tem uma evolução muito constante, a gente não entende uma diferença muito visual para dentro da cidade, né? Aqui na nossa cidade, na nossa região, é muito nítido essa diferença, porque a gente vê o prédio subir, a gente vê a obra ser feita com uma velocidade que é muito acelerada para o tamanho dos empreendimentos, desde empreendimentos públicos a empreendimentos privados, que a gente está falando aqui da construção civil. Isso é muito interessante para a gente ver esse movimento, né? Bom, da CIP, Gil, a gente está falando da Associação de Consultores de Porto Belo, né? É uma instituição que reúne os consultores que tem uma atuação muito forte ali em Porto Belo, no intuito de debater a cidade, pensar as melhorias também para a cidade, né? Então, é basicamente uma instituição privada que analisa, que estuda a cidade, que pensa no melhor desenvolvimento para ela no longo prazo. A gente entende isso porque a gente entende que
Infraestrutura pública, que é algo que tem que ser médio e longo prazo. A gente não consegue estar falando algo muito imediato, tem que ser pensado nos impactos, nas mudanças, em tudo aquilo que vai estar acarretando, né? Ali o pessoal pauta algumas coisas, traz alguns estudos, um estudo que é um documento que norteia um pouco do que a CIP pensa para Porto Belo, para Balneário Perequê, é o Master Plan, que é esse documento que reúne ali muitos projetos que estão sendo estudados, executados ou prestes a serem executados. A gente tem esse entendimento. A gente também, por trabalhar dentro da construção civil, toda a CIP, toda ela é voltada de construtores, de empresas que têm esse viés do mercado imobiliário, tem um conhecimento também que vai auxiliando a prefeitura ali dentro do que é mais viável, melhor para o desenvolvimento da cidade como um todo também, né? Então, a gente entende que é uma instituição em parceria ao poder público, né? E que auxiliou muito nesse processo de alteração do plano diretor no mercado imobiliário de Porto Belo, que era um mercado que não era explorado até um tempo muito recente, né? Ali a gente tem esse entendimento. Eu acho que é importante também tá falando um pouco da Maibele para essa participação, para esse desenvolvimento ali de Balneário Perequê, tendo em vista onde o Michael e o seu gringo ali, sócios da consultora e pioneiros em Porto Belo, viam um futuro que iria acontecer em Porto Belo, né? Que a gente tem um entendimento que o adensamento, assim como a Morgana colocou, estava acontecendo em Itapema e que era natural o Porto Belo estar trabalhando também essa vocação turística com empreendimentos de alto padrão e, consequentemente, trazendo uma melhoria para a cidade, né? Então, ali eles começaram há muito tempo atrás em Balneário Perequê, tanto que a gente vai ver dos 10 empreendimentos já entregues, o Valparaíso, que é o primeiro, é um prédio de 3 pavimentos baixinho, né? Onde o plano diretor, esse falado aqui, não possibilitava empreendimentos maiores, né? Já tinham muitas limitações. Depois o Havana, também um prédio pequeno. E a gente entende que, a partir do plano diretor, a alteração do plano diretor de 2013, o mercado imobiliário em Balneário Perequê começou a ficar viável. Porque ali foi possível 12 tipos de apartamento, onde que um terreno tinha uma viabilidade para trazer um empreendimento de alto padrão, que é o que está vindo ali em Balneário Perequê, de uma forma mais concreta, equalizando os custos e o que o cliente paga realmente ali para a localização, né? O Le Havre é um empreendimento que a gente tem ali na Almirante Fonseca, um dos primeiros e mais altos da consultora. Depois veio o Mumbai, mas que já pegou uma alteração do plano diretor seguinte, que, se eu não me engano, é de 2015, onde possibilitou todo o pavimento de lazer ser tipo e não subtrair do índice de apartamentos ali, né? Então, a gente teve esse viés muito... Esse olhar muito lá atrás, de entender que era uma coisa que ia acontecer naturalmente ali, Balneário Perequê, Porto Belo, nessa valorização, nesse boom imobiliário que a gente tem. E um ponto que é muito interessante, o Maicon e o seu gringo sempre entenderam que, para o desenvolvimento da cidade, tem que ter uma participação pública no sentido de estar buscando contribuir para o desenvolvimento da região como um todo, né? O Havana é um exemplo disso ali, que é o segundo empreendimento que foi entregue. Não foi nem um caos, vamos colocar assim, que o gringo ou que o Maicon me comentou, foi um corretor que fez inúmeras negociações ali nesse imóvel, que o Maicon vendeu esse apartamento no momento da entrega calçado. A rua à frente era de terra, era chão batido, e ele prometeu que até a entrega do empreendimento seria calçada, e foi um compromisso que a prefeitura, no momento, tinha assumido ali, que no momento de estágio final da obra, chegando à proximidade do empreendimento, ainda não tinha sido iniciada essa obra de rua ali na frente, de calçamento à rua. Exato, de pavimentação. E a empresa foi lá e fez, porque foi um compromisso que foi assumido anteriormente, né? Doou como um patrimônio público também para a prefeitura, né? Mas é esse sentido de que também é preciso agir, fazer acontecer também as situações para que esse processo se acelere. E a CIP tem essa participação, né? Então, foi sempre as consultoras buscando contribuir com a prefeitura, com o poder público, para o melhor desenvolvimento da cidade. O Gil mencionou aqui, né, um pouquinho desse mapa que a gente tem ali de alguns projetos, um microzoneamento, vamos colocar assim, de Balneário Perequê, né?
eu tenho algumas informações que eu consigo estar trazendo para vocês. Não todas também, né? Não. Assim, a gente tem que ter alguns sigilos, né? Não dá para falar tudo também, mas alguns pontos que são bem interessantes, pessoal, ali para estar trabalhando, que é que eu vejo que é um pensamento de mobilidade urbana que é necessário ali para o nosso balneário, que a gente está tendo essa explosão imobiliária, muitos empreendimentos muito grandes, que tem a necessidade de estar fazendo uma melhoria dentro do balneário, né? Se vocês conseguirem repararem aquele pontilhado ali entre a Ironildo e a senadora Atílio Fontana como uma paralela. A Ironildo, ela se coloca ali como aquela faixa roxa, aquela mais faixa escura. roxa lilás ali no isso. Exatamente. Aí, né? Ela é Exato, Morgana. Esse pontilhado ali é uma obra de mobilidade urbana pautada pela CIP junto à prefeitura para estar acontecendo, que hoje ela tem já quase esse traçado todo com ruas existentes em Balneário Perequê, mas tem um ponto que a gente está falando de uma área que a prefeitura tem que estar desapropriando, fazendo uma ponte para fazer essa conexão. Até onde a gente tem conhecimento ali junto com a CIP, a prefeitura está desenvolvendo alguns projetos de estudo dessa ponte para estar fazendo com que essa via fique viável e disponível em Balneário Perequê, né? Seria no intuito de ser uma paralela à senadora Atílio Fontana e à Ironildo. Seria uma terceira via ali. Exato. No mesmo sentido, para fazer uma conexão nas partes internas do Balneário Perequê. Hoje a gente está falando ali o ponto que a prefeitura está por desenvolver, onde que a gente tem o nosso empreendimento Porto, na Santino Voltolini. Chegando ali tem uma parte que hoje é mato, mas que é uma área pública, onde que vai ser aberta justamente essa via e conectando ali na Dorvalino Voltolini, Sim. a avenida que está sendo revitalizada. Pavimentada agora, né? Exato, está sendo revitalizada e a rua precisa que liga a Dorvalino Voltolini e vou ficar lhe devendo. Mas é uma rua ali que tem um lote a ser desapropriado também para estar viabilizando essa obra de mobilidade urbana, né? Aqui a gente tem alguns pontos que foram pautados de vocação do Balneário Perequê, né, de desenvolvimento. Ali, se a gente reparar naquela parte onde tem um laranja no mapa, onde é o Costão das Vieiras. Bem na extrema direita. Exatamente. No final da praia de Balneário Perequê, vamos colocar assim, né, na foz do Rio Perequezinho ali, a gente está falando do Costão das Vieiras, onde também tem um projeto de passarela, ali costeando todo o costão, chegando até a Praia dos Fagundes. Semelhante a bombinhas, alguma coisa assim? Eu vejo a semelhança mais próxima a Balneário, na Barra Norte, ali na Roda Gigante, né? Que conecta a Praia dos Amores, se eu não me engano, né? Eu vejo que é um costão também que liga uma praia a outra. Vai acompanhando ali. Exato, que é uma parte turística, né? Justamente para estar trazendo um diferencial ali, um espaço para o pessoal caminhar e chegar até uma outra praia, que é uma praia mais isolada, que é a Praia dos Fagundes hoje ali também. Bom, deixa eu ver aqui o que mais a gente pode estar falando, né? Essa parceria pública-privada, vamos colocar assim, que acontece da CIP com as consultoras, tem um ponto que é primordial para a gente estar entendendo como funciona essa parceria, que é a seguinte: dentro de qualquer projeto que se há aprovação na prefeitura, a gente tem a necessidade de pagar a outorga, basicamente, que é uma compra de viabilidade. Vamos explicar para quem está lá do outro lado, para a pessoa tentar de outra forma. Tentar desconstruir um pouquinho, para a pessoa tentar entender, porque se fala no outorga, o que é outorga, né? É uma compra de terra, vamos colocar assim, né, Gil? Eu vejo que a outorga, a gente tem uma área, uma situação hipotética de 2.000 metros quadrados aproximadamente. Com esse tamanho, a gente já tem um índice construtivo que a gente vai à prefeitura e consegue estar aprovando o projeto sem contribuir com nenhum valor para a prefeitura até uma determinada altura. Pelo tamanho da área se determina o quanto pode erguer. O índice. Exatamente, né? Exatamente. No momento que... Esse é o índice padrão, um cálculo basicamente por tamanho do lote e viabilidade, mas se há compra de mais viabilidade, que é uma compra de terra fictícia, vamos colocar assim, para trazer uma contribuição pública para o desenvolvimento de balneário, né? Arrecadar, a prefeitura está fazendo uma arrecadação e também já fazer uma melhoria de imediato para a cidade, para o Balneário Perequê mais em específico, né? Então a construtora desembolsa uma grana para a prefeitura. Exato. E aí, com isso, ela consegue erguer um pouquinho mais o prédio que ela em cima do projeto inicial. Exatamente. E como benefício, a prefeitura traz uma arrecadação, que hoje um valor para trazer uns parâmetros ali no Porto, que é o projeto que a gente está trabalhando com maior enfoque, que é
uma obra gigantesca, né? A gente fala de uma outorga de aproximadamente 60 milhões. Opa. Então, assim, 60 milhões que são revertidos para o benefício público já de imediato, né? Então, é uma injeção na própria melhoria da infraestrutura pública ali de Balneário Perequê. Eu acho importante falar isso porque justamente para as pessoas poderem entender, porque hoje tu andar lá, você vê, por exemplo, a Voltolini lá sendo revitalizada. Nós temos algumas vias principais já prontas e algumas sendo recuperadas e deixando prontas. E aí entra a verba da outorga. Na questão de infraestrutura, ao redor dos empreendimentos em si, isso? Sim, tem algumas particularidades, né? Como eu comentei, 60 milhões aproximadamente ali que a gente tem de outorga no Porto, 85% desse montante a consultora consegue designar para uma melhoria do balneário. Para essas obras, na grande maioria, que estão dentro do Master Plan, para que haja uma capacidade financeira para estar executando elas, e também as obras que a gente tem entendimento de uma melhoria mais imediata, né? No próprio, tu comentou da Dorvalino Voltolini, está sendo revitalizada, assim como ali a Santino Voltolini, a antiga Colombo Salles, onde está inserida o Porto, a Rua da Igreja, a Almirante Fonseca, se eu não me engano, também está no processo de revitalização. 2 anos atrás, quem estava já aqui em Porto Belo, viu a senadora Tílio Fontana toda recortada justamente com a prefeitura colocando as tubulações de galeria, né? Então, é muito desse dinheiro que vem da outorga designado para essas melhorias de infraestrutura, né? Então tem muita grana ali enterrada, né? Exato. Que as pessoas daqui a pouco não enxergam, mas a obra de infraestrutura, uma grande parte dela não é visível aos olhos, né? Exatamente. Mas a gente tem esse entendimento que é uma injeção de caixa para o aceleramento dessas melhorias de infraestrutura públicas que são necessárias ali para Balneário Perequê. A gente tem esse entendimento também, né? Fazendo um cálculo rápido, né, desses 60 milhões ali, 51 milhões é o que a consultora consegue estar designando para uma melhoria. Ali do Porto a gente tem algumas melhorias que a gente já designou parte desse valor, como a gente pode estar falando da própria revitalização da Santino Voltolini. Gustavo, quando tu fala de que a construtora pode utilizar para revitalizações, tu está dizendo que a construtora é quem executa a obra? Não, ela contrata. Ela contrata outras empresas especializadas para estar fazendo esse serviço. Mas é ela direto com essa empresa. Isso. Não é uma forma de ela não dá para a prefeitura o dinheiro e a prefeitura vai lá e executa. 15% vai para a prefeitura, do caixa da prefeitura, e o restante a consultora faz essa designação de melhoria, mas em acordo com a prefeitura. Os projetos têm que serem aprovados para a prefeitura, né? Entendi. Esse é o cuidado da burocracia ali, que é necessária também para estar fazendo um funcionamento melhor ali do balneário. A CIP entra junto ali também nessa gestão, junto com a consultora. Sim, um exemplo disso é os moles, ali em Balneário Perequê, que está vamos sendo... lá, assim, de tudo que a gente fala, né? O que poderia acontecer, Porto Belo e tal, tem várias coisas que são ventiladas. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Moles é uma realidade. Fato. Tá lá, é fato. Está lá, para quem quiser ver, aconteceu durante o ano 2023. É onde é que entra a questão dessa outorga, desses valores, o que foi destinado dessa forma? Ali a gente... Tanto é que quem vai visitar os moles tem a placa da CIP, justamente ali por ser a instituição que designou parte desse dinheiro de outorga para execução da obra. Essa outorga que eu mencionei para vocês, essa associação de consultores fez um caixa, fez esse levantamento de caixa e depois contratou uma empresa para estar fazendo a execução ali da obra, que é a EVMT, se eu não me engano. Então, foram aportados 14 milhões de reais aproximadamente para a execução dos moles. Tudo que engloba, né? Hoje a gente está com a parte de pedra, né? Já sendo finalizada, que está retornando a obra agora depois do Carnaval. No auge da temporada, ela parou, né? E depois vem toda aquela infraestrutura turística, né? Que a gente vê nas projeções, como aqueles calçadões, aquele espaço público também, né? E isso vai vir na segunda etapa, né? Mas a parte estrutural já está sendo finalizada ali nos moles de Balneário Perequê, justamente uma obra pautada pela CIP e com dinheiro designado da CIP para uma melhoria de imediato já em Balneário Perequê. Ali foi um ponto que foi elencado e evidenciado pelo Master Plan como um ponto a ser melhorado na cidade, que a gente tem o Rio Perequê dividindo as cidades de Porto Belo e Itapema, e no momento que ele deságua no mar, na sua foz, ele jogava todo o sedimento para a praia de Balneário Perequê.
galinho, folha, né? Tudo aquilo que... Então melhora muito a questão da balneabilidade, Com certeza, Gil, porque é justamente hoje um ponto que, se a gente vai lá entre as duas cidades e olhar, é nítida a coloração que a gente tem e a melhora da praia de Balneário Perequê para essa temporada, né? É o intuito futuro da cidade estar buscando o selo azul também, né? A gente tem já o fato consolidado, que é os moles do Rio Perequê, também dentro do Master Plan e verba designada para isso no Rio Perequezinho, que é nesse espaço ali em laranja que a gente tinha comentado anteriormente, ali no Costão das Vieiras, né? Também pensando em melhorar a balneabilidade e ser um elemento turístico junto à passarela que eu mencionei anteriormente, né? Então, são algumas obras que estão dentro do Master Plan e que estão sendo desenvolvidas, pautadas da CIP junto com a Prefeitura dentro dessa união de uma PPP, uma parceria público-privada que, de certa forma, é esse funcionamento que tem ali em Balneário Perequê e essa dinâmica que agiliza muito o processo de infraestrutura, né? A gente tem esse entendimento. Então, além do que tu já citaste em relação aos moles, tá? Como fato concreto. Então, para a gente não ficar ventilando coisas, o que mais tu pode dizer assim, ó, que efetivamente está por acontecer, ou que a gente pode dizer, aqui sim, vai acontecer num curto, médio ou mais longo espaço de tempo, mas para que a gente não fique aqui supondo, né? A gente fala, você fala tanta coisa, porque o alargamento, porque na orla, porque isso, porque aquilo. A gente acaba, sabe, o imaginário da gente aqui, e principalmente porque quem está lá do outro lado, o cliente, no momento que a gente traz ele para o entorno do empreendimento, se a gente puder agregar alguma coisa, alguma informação de fato, né? Só que o que existe de real, então, o que tu pode, claro, guardadas algumas particularidades que você tem. Alguns sigilos, né? Sigilos, faz parte. Mas o que é aquilo que a gente pode agregar alguma coisa mais em termos de orla, alguma coisa assim? Claro, né? O alargamento da faixa de areia ali é uma obra que a gente entende como necessária e muito importante para Balneário Perequê e que está sendo desenvolvida, né? A gente, dentro das informações que tem ali, a gente tem um entendimento que a médio prazo, vamos colocar assim, a gente vai estar trabalhando a execução do alargamento de faixa de areia, né? Tomando uma posição conservadora, né? Tendo entendimento de que quando pega um compromisso de dar data é difícil, né? E a gente tem uma obra de uma envergadura muito grande, que é o alargamento de faixa de areia, mas o que eu posso estar falando que parte desse valor também de dinheiro que eu comentei de outorga do Porto está sendo designada para um caixa. Então está num caixa específico. Pensando essa obra para um futuro não muito distante, vamos colocar assim, né? Então, a gente tem um entendimento que isso é importantíssimo ali para estar trazendo um desenvolvimento ainda maior da balneabilidade de Balneário Perequê, né? Então, é uma obra que está sendo pautada e eu acho que é a principal que a gente tem hoje ali em Balneário Perequê. Não sei se vocês pensam de alguma forma diferente. Não, é a maior. Eu acho que é realmente a de infraestrutura pública que vai trazer um maior impacto, né? Com certeza. Então, esse é um ponto que a gente pode estar falando que um prazo bem próximo vai ter algumas notícias. Mas a gente tem guardado aqui que é algo de concreto, né? Sim. Não está naquele rol de coisas que às vezes a pessoa fica imaginando lá. Que é um pouco utópico, né? Vamos colocar assim, né? Não. A gente está falando de situações concretas ali, onde está tendo um trabalho para que isso aconteça, né? Então, dentro do que eu trouxe aqui para vocês, a gente pode estar falando nos avanços médio e curto prazo, a questão da via pública, ali é algo que creio que no prazo de uns 5 anos vai ter a efetivação e abertura desta via. A gente está falando da passarela no Costão das Vieiras, dos moles no Rio Perequezinho e eu acho que o mais desejado o alargamento de faixa de areia também ali para Balneário Perequê, né? São algumas obras ali que a gente tem entendimento, né? Mais próximo ao nosso empreendimento, que é o ponto que a gente pensa para nós, para o entorno que precisa estar melhorando, ali na Santino Voltolini, a gente está pensando também de uma infraestrutura pública de revitalização, que já está acontecendo ali na via, e uma fiação subterrânea. É um projeto que a gente está pautando junto à Prefeitura para trazer justamente esse ar mais de modernidade, onde a gente está pensando numa obra que vai ser um centro comercial muito grande e que o fluxo de pessoas vai ser intenso e mais fácil não ter poste na calçada, né? Então, a gente já está pensando um pouco à frente ali do que a região vai se tornar, né? Perfeito, pessoal? O que mais podemos estar contribuindo? Não sei agora. Eu não costumo ser uma pessoa muito curiosa, mas Só um pouquinho. Está me interessando. Gil, assim, um ponto que eu acho que é muito interessante e atrela a própria MyBelle, desculpa, vamos chegar mais próximo, né? Eu acho que atrela a própria MyBelle com
com o desenvolvimento da região, né, é um pouco do que a gente está fazendo através do Pier Turístico. Eu ia chamar a atenção. Conversamos sobre Porto Belo, mas a gente vai ter que atravessar a ponte e falar sobre aquilo que está mais próximo agora, de momento, né? Sim. E que também, da mesma forma, foi ventilado por muito tempo, e aí vai acontecer, não vai, não vai. E aí vem a notícia agora, aí no final do ano, vem na virada, oficialmente, quando vai acontecer. Vai. Né? Vai acontecer. O que tu pode falar pra gente, assim, em termos, assim, práticos, né? Estrutura, tamanho, o que vai ter efetivamente ali, o que as pessoas vão poder desfrutar daquele entorno ali, né? O que eu posso estar colocando, assim, que é uma obra de viés turístico, é uma infraestrutura turística ali que a gente tem o entendimento de que vai trazer uma benesse tanto para Porto Belo como para Itapema, porque é algo que hoje que as nossas cidades aqui têm uma carência, de certa forma, de ter um ponto turístico de relevância mais significativa, né? O cartão postal. Sim. A gente sabe que gera um engajamento, que traz um diferencial ainda maior para a região, que a gente já fala de uma praia muito bonita, né? Então, como a gente tem esse entendimento de que cada vez mais a gente tem essa bandeira fincada de trabalhar o turismo na nossa região, a gente viu a necessidade de estar fazendo com que essa obra do Pier Turístico acontecesse, né? Ali a empresa ganhou a concessão, ela tem um direito e expertise para estar executando essa obra, né? Ela fez a obra lá no entorno do Guaíba, em Porto Alegre também, então uma obra dentro da água, com essa particularidade, com essa dificuldade. E a MyBL, junto a outros parceiros, fez um aporte financeiro para que essa obra acontecesse. A gente fala de um investimento na totalidade da obra de 50 a 60 milhões ali que foram aportados justamente para trazer essa infraestrutura turística para a cidade, que é algo que vai beneficiar todo mundo, né? Ali a gente vai estar falando de um centro comercial de 26 salas aproximadamente. Tem algumas definições, talvez diminua uma ou aumente outra, exatamente no que a gente está pensando das configurações internas arquitetônicas, de aumentar uma, talvez diminuir outra sala, mais 8 quiosques aproximadamente, mais vagas náuticas também, e no final do pier, na extremidade, lá na extremidade, dentro da água, vamos colocar assim, o restaurante. É um restaurante ali que é para ser realmente um marco, porque vai ser uma vista única, uma vista panorâmica, totalmente envidraçado, onde vai ter a imensidão da praia à sua frente, do mar, a beleza da fachada de Porto Belo, da enseada de Itapema também, Bombinhas tendo abrangência, a ilha de Porto Belo, então é uma vista única que terá ali para dentro desse restaurante, que é um espaço com rooftop, também para atender eventos, cerimoniais, casamentos, eventos de lançamentos imobiliários, um restaurante para estar englobando diversas pautas diferentes de... Tô vendo as anotações aí, ó. Tô atento. Tô ligado. Tá querendo me pegar de calça curta aqui, ó. Gustavo, mas é um pouquinho... a iniciativa do Pier, ela é 100% privada ou ela vem dessa união do público com o privado, onde vai ser utilizado o dinheiro de outorga ou não? Esses 60 milhões vem do dinheiro das construtoras? Das construtoras. Não está relacionado com a outorga? Não, porque daí a gente não está falando de ACIP. A obra é em Itapema. Itapema tem uma característica diferente de outorga, onde há a outorga também, as consultoras também pagam a outorga, mas vai diretamente para o caixa da prefeitura. Ali a CIP é um aporte privado de investimento, vamos colocar assim, com uma concessão pública, porque ali é um espaço público. Vou lhe dever a precisão, Morgana, mas tenho o entendimento de que é 30 anos essa concessão pública, onde vai ser executada a obra em contrapartida a esse investimento que foi feito. Esse grupo de investidores vai ter o direito à exploração comercial, justamente das salas, das vagas náuticas, do restaurante, dos quiosques, do estacionamento, que terá também. Então, bota um dinheiro presente e colhendo a longo prazo, mas o principal intuito é trazer a infraestrutura turística para a cidade, né? A gente tem esse entendimento de que a vocação, é necessário e que tem que estar fazendo acontecer. Por isso que teve essa participação ali da MyBL para a execução do projeto O Porto Pier, né? Que a gente está falando ali. A MyBL tem como principal foco de mercado Porto Belo, mas também estamos atuando em Itapema. A gente sabe que é um mercado muito bom também. A gente tem 2 empreendimentos em construção,
2 lançamentos por vir também. E é uma cidade irmã. Ali a gente está falando... da outra, né? Exato, justamente na divisão, que é o Rio Perequê, que a gente mencionou anteriormente, onde é a divisão das cidades, que é um benefício e a união dos dois ali está trazendo uma infraestrutura turística e a união das 2 cidades ali naquela extremidade também. Cara, fantástico. Uma curiosidade agora, que tem alguns clientes que me pedem. Quando eles chegam ali, a gente mostra, né, o pier, eles dizem, mas vai ter uma ligação ou só pela ponte ali? Então, hoje o que a gente tem de projeto em execução, pelos moles e pelo pier, não tem nenhum projeto, né? Mas a gente tem o entendimento que isso é algo natural futuramente a acontecer. Para a pessoa passar por ali. Exato. Não vai nadando. Pula ali e vai. A gente vê que essa união das cidades, esse adensamento foi natural, aconteceu naturalmente, e que essa união também turística dos moles com o pier vai é algo acontecer. Futuro Sim. a acontecer. É natural ali que a gente vai estar trabalhando para essa conexão, né? Legal. Pessoal, nesse sentido turístico, a MyBelly, a partir dos últimos investimentos, eu vou colocar assim, que é uma nova etapa da consultora, né? A gente está tendo o entendimento de que no momento que a gente iniciou a operação em Balneário Perequê, fazendo os primeiros investimentos, com esse histórico de Valparaíso, de Havana, fazendo toda essa melhoria de infraestrutura pública junto com a CIP ali para Porto Belo, a gente passou a virar uma chave ali em Balneário Perequê, onde no primeiro momento dos meus breves 4 anos de experiência aqui no nosso mercado, logo no início, onde eu estava iniciando a minha atuação em Balneário Perequê, a gente tinha que falar muito para vender a ideia do futuro, do que realmente viria a ser Balneário Perequê, né? Hoje eu acho que a gente já virou essa chave, e o pessoal já tem um entendimento de que é algo concreto, presente, atual, até por tudo aquilo que está acontecendo, que está sendo desenvolvido ali na cidade. E a MyBelly também tem esse entendimento de que é uma nova chave que está virando agora em Balneário Perequê, com os empreendimentos já entregues, com a valorização, com o conhecimento da cidade ali como um mercado imobiliário, né? Por isso que a gente começou a trazer esse investimento turístico, vou colocar assim, essa ramificação dos investimentos do Gringo e do Maicon ali, que tem essa particularidade de serem empreendedores, vou colocar assim, de acreditar e ter uma visão a longo prazo, né? O Gringo, por exemplo, trabalhou a Vidrofor, no ramo de vidro, tem fábrica de vidro lá no Rio Grande do Sul, Aluminato também, depois com a MyBelly, antes disso foi fazer uma operação logística no terminal em Itajaí, então ele tem uma inteligência de negócio, eu vejo que é muito natural dos dois ali, que eles têm essa visão mais a longo prazo do que vai estar acontecendo, né? E dentro da consultora a gente está tendo esse entendimento que Balneário Perequê está virando mais uma chave, e por isso abrir mais esse braço de investimentos, vamos colocar assim, mais essa ramificação de investimentos da família no setor turístico. Porque atrela-se, é muito vinculado. Por isso, do investimento no pier, também por isso que o Porto, a gente está trabalhando ali um bulevar comercial com 44 salas abaixo, nos 2 quarteirões ali, com um viés de gastronômico, de vila gastronômica ali que a gente está desenvolvendo para a região. Tanto é que se a gente... No miolo do Balneário. Exato, ali, né, Gil? Na parte central, numa via que tem uma localização muito privilegiada pela sua proximidade da praia, de estar a 100 metros da praia, e uma conexão de saída, de acesso à BR-101, ao Viva Parque, aos projetos ali no início da cidade, né? Então, a gente tem esse entendimento de que é uma via muito privilegiada, de fácil circulação e de chegada à praia, né? Então, a gente está trabalhando já esse viés de vila gastronômica ali para esse centro comercial, tanto é que se formos lá hoje na sede nova da consultora, que está sendo finalizada para logo mais, a gente já está trabalhando ali o Food Park. São 6 restaurantes ali que o pessoal trouxe para começar a trabalhar já esse ponto já trazer vida gastronômico para aquela região que a gente vê que é uma vocação natural ali para aquele miolo, e algo que hoje Balneário Perequê está a desejar, né? Então, trazer realmente esse comércio para estar agregando para todo mundo, para ser um ponto e um diferencial ali para... E assim, né, Gustavo, o eixo...
a parte da construção civil e a parte turística ali, elas estão diretamente relacionadas, né? É muito importante para o desenvolvimento. Ali a gente sabe que o mercado imobiliário ele desenvolve de forma muito acelerada, mas se o município não acompanhar nesse desenvolvimento, de conseguir trazer, sim, coisas para as pessoas fazerem, ter restaurantes e tudo mais, o mercado imobiliário, ele trava. Porque a gente sabe que o que faz a valorização de um imóvel acontecer, e o nosso mercado ele é movido, né? A gente tem muito investidor que vem para cá, é esse desenvolvimento do município. Com certeza. Né? Então, é muito legal ver não só a visão, mas o posicionamento da Maybelli diante do município, né, de Porto Belo, além de eles terem sido os primeiros ali a entrar e começar a desenvolver o município, essa união do público-privado faz com que as coisas em Porto Belo aconteçam mais rápido. Com certeza. Então, um dos motivos que a gente está extremamente focado ali, a gente está trazendo os nossos clientes para Porto Belo, é porque a gente vê, sim, muitas vantagens diante de outros municípios próximos, por causa dessa velocidade que as coisas estão acontecendo e porque a gente vê que é um momento muito bom, né? Do investidor entrar ali para... Eu acho que foi cirúrgica no teu final, Morgana. É um ponto de entrada muito interessante, né? Porque é aquele ponto onde a gente fala de um mercado consolidado, há a valorização, há o ganho patrimonial, há o ganho financeiro, mas só que ele tem um teto mais baixo, vamos colocar assim, né? No momento onde a gente está falando de um mercado emergente, que é Porto Belo, com tudo isso que a gente pincelou, né? Falamos de uma forma muito sucinta, tem muito mais coisa ali dentro do Masterplan, que está por acontecer, traz também um exponencial de valorização mais significativo, maior, né? É natural, porque está acompanhando, está vindo tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem esse entendimento de que é algo que traz o novo, desde empreendimentos mais modernos, atuais, pensando em inovação, em tendência, que são algumas coisas pautadas dentro do Masterplan, que é aquele conceito de bem-estar público que a gente tem ali de infraestrutura. Por isso que no Porto a gente traz toda essa preocupação, esse viés com o Boulevard Comercial, porque é uma benfeitoria para toda a cidade também, onde depois a gente vai trazer a infraestrutura de concha acústica, de passeio ali à frente. Também tem um projeto bem interessante ali que a gente está trazendo nesse entorno, que é hoje já na nossa sede, além desse food park, o chimarródromo, o playground, um espaço público, vamos colocar assim, que ainda faz falta ali, que não tem na proximidade de Balneário Perequê, mas que a gente sabe que é uma tendência, é uma realidade, é uma necessidade, né? Dentro do projeto, a gente traz esse entendimento também, né, Morgana, porque a gente está falando de um home club, então a lógica de home club é trazer todo o serviço, infraestrutura, comodidade para dentro da casa, vamos colocar assim, do investidor, do morador ali do condomínio, e que ali a gente pensou uma lógica um pouco diferente. O Porto, se a gente está falando da grande maioria dos home clubs, vamos colocar assim, o pessoal faz um apartamento um pouquinho mais enxuto, justificando que o lazer é grande e que agrega ao apartamento onde a pessoa vai passar mais tempo no lazer. Na concepção, no nosso pensamento de projeto, a gente tem uma lógica diferente. A gente entende que o apartamento é a casa, que é onde as pessoas querem ter a maior privacidade, maior conforto, maior espaço, e por isso trouxemos uma planta gigantesca de 180 metros privativos para um 3 suítes, o maior do mercado, então prezando justamente nesse espaço. As plantas de vocês que já é uma história. são as maiores. É uma característica, né? Tá no DNA já. É uma característica da consultora, porque a gente entende que espaço é conforto, realmente, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, eu acho que eu me vinculo muito a isso, que a gente tem aquele hábito de ter pátio, tem que ter um pátio, né? Então, a casa é confortável, é espaçosa, mas tem um pátio, tem aquela área a mais a agregar, né? Então, a gente tende... Isso pensa as plantas espaçosas e também sempre trabalha lazeres grandes para ser o pátio. Vamos fazer uma analogia para a nossa região. E ali com essa infraestrutura de home club que 12.390 mil metros quadrados de lazer é coisa, né, Gil? Dá para quebrar o galho. Eu sei que tu acompanha o futebol, é colorado, né? Tem um ponto que tu não vai muito bem nas tuas escolhas. Ele tem um defeito. Eu já senti que eu estou sendo alvo nessa mesa. Tem um defeito, né, Gil? Tudo gremista na mesa mesmo. Um campo de futebol, a gente fala, um profissional, né, 10 mil metros quadrados. Ali o lazer é 12 mil. Então, é mais que um campo de futebol para uma área de lazer. Então, a gente... boa essa comparação. A gente... compreensão. É importante, né? Porque a gente fala de números técnicos que muitas vezes a gente não consegue trazer para o palpável, para o real, né? Um campo de futebol, acho que a grande maioria consegue dimensionar o quão grande é, né? E ainda falta 2 mil. É um pouquinho do que a gente pensa para o projeto, né?
Gente, existe uma fala dentro desse Master Plan e ela casa muito com um dos princípios que a gente tem dentro da Sante. E o Master Plan ele fala ali sobre você vende, você fala bem daquilo que tu gosta. Claro. Então, assim, a nossa conversa hoje passou 1 hora. Foi rápido. Mas a gente conversou de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente vive todos os dias. E isso tá no sorriso, tá na maneira como que a gente tenta transmitir isso para as pessoas. Sim. Poderíamos ter ficado mais Não, absolutamente. falando, né? Porque realmente tem muita a coisa aula de ainda. história hoje foi uma Parte histórica ali que dava 1 hora. Foi. A gente pincelou, né, pessoal? Foi sensacional. Se vocês gostaram, a gente pode pensar num outro momento. Não, pode deixar. Nós vamos conversar agora em off, porque vem mais coisa por aí. Gil, e só corroborando com o que tu falou, eu comecei a atuar no segmento de venda sendo vendedor de roupa, né, na reserva, ali no Balneário Shopping, e é natural, né, aquilo que a gente queria para si, que se identifica, a gente vende com mais propriedade, né? Eu acho que a gente consegue estar passando tanta transparência, porque a gente acredita muito ali no entorno, no que vai se tornar a cidade pelo olhar futuro, que está sendo evidente, e pelos passos que estão sendo dados ali de diversas instituições, poderes, para a melhoria da cidade. Eu creio muito nisso. Enquanto não tem o Boulevard Gastronômico, a gente vai convidar o pessoal para ir na Casa do Marisco. Opa! E Jackson, nós vamos estar chegando logo aí, segura aí que nós vamos estar... Final de semana, gente. Final de semana nós estamos aí. Casa do Marisco é o nosso ponto de refeição ali na Ilhota. A gente recomenda, viu? Eu ganho um voucher aí. Estamos juntos, tu vai junto com nós. Se tu estiver com a gente, tu tá bem. Tá? Mas tem que andar com nós. Né? Tu escolhe as tuas companhias aí que vai... Combinado. Então, Casa do Marisco, ele nos apoia aqui. Desde o ano passado, nós estamos juntos aí na 2ª temporada. E querem complementar alguma coisa a mais? Tudo bem? Não, eu só quero agradecer, Gustavo. Né, a gente fala, eu geralmente falo tanto, hoje eu fiquei quietinha aqui, porque tu veio com muito conteúdo, né? E eu acho que, inclusive, a gente pode marcar outro podcast para continuar falando de Porto Belo, porque eu sei que tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar, até pelo tempo, né? Mas obrigado mesmo pela tua entrega e por ter disponibilizado teu tempo para estar aqui com a gente. As ordens, pessoal. Isso aí. Gustavo, agradecer mais uma vez e depois a gente vai conversar ali, porque tem muita dúvida também. Não, pessoal, aqui a gente foi falando um pouquinho realmente de algumas informações no meu breve conhecimento ali de Balneário Pelequê, né? Fiz muitas anotações aqui que a gente não falou, né? Em questões Eu vi que tinha 5 folhas. Aqui os hieroglíficos, vamos colocar assim, tem bastante informação. Eu ia perguntar quem foi que te ajudou, se foram os aborígenes, quem é que te ajudou a fazer isso aí? Letra de médico, né? Letra de médico. Mas, enfim, pessoal, tem algumas informações aqui que a gente conversou. Eu creio que todas que a gente passou aqui são informações importantes, significativas para ter o entendimento do que é Balneário Pelequê. Foi sucinto, mas... Posso te pedir para tu deixar o teu arroba aqui, tá? A gente vai colocar, digitar e botar lá. Se as pessoas quiserem entrar em contato diretamente com o Gustavo aqui, foi o dono de toda essa enxurrada de informação. Vamos conversando. Qual é o contato contigo? É fácil, né? Fácil? @ Gustavo Hahnemann. É o problema é o Hahnemann. Nós vamos colocar. Gustavo com G, tá? Exato. Mas e o Hahnemann? Já que sou gremista, então o Kahneman do Grêmio só muda o K pelo H. E como é que o cara que é colorado vai fazer? Pesquisa, essa tem boa vontade. A gente coloca na legenda. Nós vamos colocar na legenda o teu contato perfeito, lá. Perfeito, pessoal. Futuramente, creio que vou estar desenvolvendo também uma página ali do Gustavo Maibelli para estar trazendo essas informações mais pontuais. O Instagram hoje é mais pessoal, realmente. É mais a vida pessoal, a pequena de 1 ano e algumas informações de trabalho também. O cara vai ver lá umas fotos maravilhosas. Tem uma princesa naquela casa lá agora que é dona de uma boa parte desse coração aí. Arteira, mas é uma coisa muito boa, é um momento muito enriquecedor, né? A gente aprende, tem outra visão de mundo também através do filho, né? Obrigado uma vez mais, tá? Imagina as vibes. Então, a gente fica o nosso convite aqui para você seguir a nossa página no Instagram, podcast Terceira Porta. Acompanha a gente também, se inscreve lá no canal no YouTube. Baixa também o Spotify, acompanha esse episódio nas tuas viagens por aí. Tem mais 1 hora de conteúdo grandioso. E vou deixar um convite aqui também. Se tu quiser saber mais sobre o Master Plan em si, manda no comentário, manda no privado para a gente, que a gente vai disponibilizar para você esse material. A gente fica à tua disposição, porque nós conversamos rapidamente sobre alguns pontos aqui. Exato. Mas ali tem 64 páginas de muito conteúdo bacana para quem está interessado. Obrigado uma vez mais e ficamos por aqui. Até a próxima.